família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E quando você pensa que já viu de tudo, o mundo gospel sempre pode te surpreender, meus irmãos. E ainda mais quando você tem uma mídia podre e manipuladora. Nós sabemos, de acordo com as escrituras, que Deus aceita todos, certo? Todos são bem-vindos e Ele mandou o seu próprio Filho derramar o próprio sangue por todos nós, para que todo aquele que se arrepender se torne uma nova criatura e possa chegar à salvação. Não pelos atos, mas pela graça, ok? Então muitos distorcem isso hoje, achando que Deus, inclusive eu li muito isso ontem no Face Lixo, várias pessoas dizendo exatamente isso. Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai excluir uma parte dos seus filhos simplesmente porque elas gostam dessa prática ou da outra. Mas o cristianismo é justamente isso. O Messias abriu mão da sua própria vida para chegar à salvação. Deus podia somente ter levado em consideração a sua intenção, que era verdadeira, de dar a vida por todos nós. Mas existia o pecado e ele precisava ser pago. Então, da mesma forma, todos são bem-vindos, todos são aceitos na cristandade. Porém, para que você de fato seja um cristão, você tem que abrir mão das suas práticas malignas. Esse é um ponto que está sendo distorcido, justamente porque o endurecimento, assim como a Bíblia nos alertava, o endurecimento do coração das pessoas, o homem amante de si mesmo, ele quer moldar as escrituras a favor do seu próprio comportamento, tentando fazer com que Deus aceite, como se Deus precisasse dele e não fosse o contrário. E a mídia faz o seu papel, meus irmãos, sempre tentando jogar um pouco de lama nos cristãos, na pessoa conservadora, aquela pessoa como você, meu irmão, que defende a moral, os bons costumes, o direito de um cidadão se defender. Quando acontece algum crime, que é alguém que tem um porte, eles fazem questão de destacar isso. O cara que tem porte, que faz isso, você pode olhar as matérias da Record, da Globo, do SBT, eles colocam logo. Que atira em não sei quem. Cidadão com porte de arma faz isso e aquilo, né? Pastora da igreja trai o marido, irmã da igreja, aí mostra lá, né? Cristã, não sei o que, aí já vem os comentários, né? Olha aí, essas cristãzinhas são todas assim, essas evangélicas são todas assim. Porque essas pessoas estão podres de lama, né? E ficam doidas para jogar lama naqueles que ainda, né, tentam seguir o máximo possível as regras, né? A lei que Deus deixou aí bem clara para todos nós. E aí você vê essa forçação de barra não só nas pessoas, mas também na grande mídia, né? Eles pegam a exceção e faz a regra, porque o mais que você vê, e todo mundo sabe disso, e é por isso que muitas pessoas casam na igreja, justamente por isso, porque é muito melhor você tentar com quem está tentando se libertar dos pecados do que alguém que está lá numa farra, né? A grande verdade é essa. O que é que acontece com os casamentos hoje, né? Então, por mais que tenha esses casos, que não são maioria, você vai preferir que a sua esposa venha de onde? De uma igreja ou de uma balada, né? Mas eles querem colocar o mesmo nível. Não tem isso não, tem isso sim, e ponto final, né? E não se faz da exceção à regra. A maioria das pessoas ali seguem a linha, né? A verdade é essa, né? Doa quem doer. Hoje em dia, até isso o pessoal tem medo de falar nas redes sociais. Não fala isso não, né? A própria Bíblia está sendo censurada. Então, a matéria enviada pelo nosso querido irmão é de você não acreditar à primeira vista. É de você dizer, não, caramba, o Lucas França viajou na maionese. Mas não, Lucas França é veteranaça aqui nas dicas. Um abraço forte para ele, sempre aí com a gente. E é o seguinte, esse pastor, né, você olha logo aqui, é o que a mídia destacou. Preso pastor que engolia sêmen de fiel para curar gastrite. Unção da sacanagem, denominada pelo pastor, ocorreu em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Matéria de 12 de junho de 2024. No dia dos namorados eu estou fazendo esse vídeo. Veja só, pastor, né? Então, ou seja, um cristão que engolia o sêmen do próprio fiel para supostamente curar gastrite. Olha o absurdo. E o próprio pastor, cristão, conservador, da moral, dos bons costumes, chamava de unção da sacanagem. Então o que é que você vê aqui? Que primeiramente esse cara tinha uma escolha diferente. Tem todo o direito de ter, só não tinha de ser pastor. Repito, para você ser de fato um cristão, e não é nem pastor, para você ser um cristão, um fiel, você precisa abrir mão das suas práticas. Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Ponto final. E ninguém leva isso em consideração por causa das doutrinas sendo distorcidas. Então aqui, poderiam colocar, se é para ser justo, preso pastor colorido que engolia, né? A matéria deveria ter assim. Já que gostam sempre de destacar que é pastor, que é evangélico, que é católico, que é caque, né? Que é conservador, né? Já que eles sempre destacam isso, então que destaque também que o cara é colorido. Preso pastor colorido que engolia. Mas você vê que eles não colocam assim, porque a ideia aqui é sempre jogar um pouco de lama naqueles que conservam as leis de Deus.
É sempre essa a intenção do mundo. É um fato. Comece a prestar atenção, não acredite em mim não. Comece a prestar atenção nos títulos das matérias e vocês vão ver isso. O pastor Simval Ferreira, de 41 anos, está preso preventivamente desde 22 de maio por violação de intimidade mediante a fraude e extorsão. Ele está encarcerado no Centro de Detenção Provisória, CDP, no Complexo Penitenciário da Papuda. A um fiel, o pastor chegou a afirmar que engoliu o sêmen dele para curar uma gastrite. Veja que absurdo, né, família? Ele chegava a dizer isso aqui e piora a situação. Piora a situação. Ferreira foi alvo de uma operação da Polícia Civil que revelou suas práticas abusivas, nas quais ele se apresentava como profeta e alegava ter revelações trágicas envolvendo o falecimento de parentes dos fiéis. As informações são do portal Metrópolis de Brasília. Então olha só, esse cara dizia, para o pai de família, o cidadão que ia ali na igreja dele, que é gado pra caramba, vamos falar a verdade, é gado pra caramba, porque se o cara simplesmente deixasse de ser preguiçoso e lesse as escrituras, ele seria liberto, porque as escrituras libertam. Se você lê as escrituras, você se liberta. Eu já disse pra vocês, eu era ateu no começo, e lendo as escrituras eu conheci o verdadeiro Deus, que era totalmente diferente do que o sistema religioso tinha me apresentado. Então, se essas pessoas lessem, agora leia como um livro, leia como se fosse uma história em quadrinhos, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Eu lembro que quando eu falei que ia ler, falei com alguns irmãos na época, disse, não, mas não lê o Velho Testamento não. Eu digo, por quê? Porque o Velho Testamento é lei que já passou, não adianta você saber. Eu digo, não, eu não considero assim não. Se ali é o começo da história, eu tenho que saber começo, meio e fim. Não, mas não é bom não. Por que não é bom? Porque dentro do sistema religioso que ele frequenta, ele é ensinado trechos isolados, é ensinado a pessoa trechos isolados, para que ela passe a defender a doutrina que a igreja segue. E se a pessoa lê completo, ela vai passar a questionar essas doutrinas. Vai ver que muita coisa está tirada de contexto e é feita a igreja católica hoje. Por que a igreja católica hoje perde tantos fiéis? Porque ela não cresce como antigamente. Porque ela não tem mais esse poder. Justamente porque antes somente o pastor tinha acesso aos livros. Nem era traduzido. O padre entendia as línguas com as quais elas vinham escritas, estava traduzida. Não tinha para o português ainda. Então os fiéis não tinham noção se o que ele estava dizendo era uma distorção ou não. E é por isso que gerou toda aquela idolatria a imagens, porque as pessoas não tinham acesso. Bastou ter, começar a ter o acesso para nascer o protestantismo, que via muita coisa que a própria Bíblia condena, e os caras praticando. Embora eu diga para vocês, eu não tenho uma denominação, mas eu gosto da Igreja Católica, apesar de todos os erros, pelas suas próprias conquistas. Muita gente até me critica, mas também gosto dos evangélicos. E aí? E aí? Eu sou um estudioso, meu irmão, e eu tento seguir o máximo do que Deus diz. Onde tiver 2 ou 3 ali com fé, na palavra, que não tiver mal intencionado, se me chamar eu tô no meio, tá certo? Eu sou assim. Então não tem esse preconceito com católico, com evangélico, com espírita, seja quem for. Segue a Deus, Pode ter a sua visão que eu não concordo em vários aspectos, pelo que eu li na própria Bíblia, mas, enfim, tamo junto. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Para livrá-los das supostas tragédias, o pastor exigia que os homens recebessem um bola-gato, e tivessem relações de intimidade com ele. Em um dos casos, Ferreira chegou a engolir o sêmen de uma das vítimas, afirmando que isso curava de gastrite e feridas estomacais. Simval Ferreira alegava ter premonições e dizia que os filhos de um fiel poderiam falecer, afirmando que a única forma de salvá-lo seriam realizando uma unção no órgão de intimidade do pai. Olha que absurdo, família. Olha que cara realmente, com perdão da palavra, mais escroto, Colorida aqui, que era pastor, e não deveria ser. Ele fazia um terror psicológico em cima do fiel, fazendo com que essa pessoa que tinha fé nele, não em Deus, a pessoa tinha fé nele, acreditasse que ele tem o poder de premonições, que o demônio estava no rastro dessa pessoa, e a única forma da pessoa se livrar disso. Imagine você acreditar numa coisa dessa. Eu sei que pra você e eu, parece um absurdo e o pai é gado mesmo. Beleza. Mas vamos mudar um pouquinho essa situação. Vamos imaginar que a gente acreditasse nesse cara. Que a gente fosse ingênuo, tivesse ainda na época do engano, a gente acreditasse nesse cara. E o cara nos convenceu que os nossos filhos e filhas vão falecer se ele não praticar essa imundícia aqui conosco. O que um cara desse merece, família? Se aproveitar da ingenuidade e burrice do povo. O pastor visitava a casa da vítima, se trancava com ele em um quarto, rezava e praticava aqui como é que eu vou falar pra vocês? Descabelava o palhaço, descascava a banana, 5 contra 1, É de lascar um negócio desse. Fazia isso no fiel e depois praticava o bola-gato.
Esse ato, que ele chamava de unção da sacanagem, ocorria geralmente às quarta-feiras e domingos, durante os cultos na igreja. De acordo com as investigações da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia, no âmbito da Operação Jeremias 23, o pastor usava sua influência para abusar de intimidade e também financeiramente. Ele ainda cobrava, né, dos fiéis. O nome da operação faz alusão a uma passagem bíblica que menciona os falsos profetas, Jeremias 23. Pressionando o fiel a realizar as sessões de intimidade com o pretexto de salvar a vida do filho, o pastor chegou a levar a vítima algumas vezes, né, para um lugar onde o pessoal vai lá para... Né, vocês estão ligados já, né? Pra coisar, né? Já dentro do quarto, o líder religioso descreveu como deveria ser o ritual. Tinha um ritual. Você vê que Satanás está no meio. Seriam necessários 7 sessões de intimidade. A primeira devia vir do bola gato. A segunda, você tinha que aumentar o seu aro, né? Você que nasce aí, né, no padrão de fábrica standard, né? Você ia ter que botar aí um 0,50, um pistão 50 aí, aumentar o retentor de válvula. O aro 14, o aro 15 que vem de fábrica passaria a ser um aro 18, um aro 17, talvez até 20, né? Então você tinha que fazer isso aí com o pastor. E as demais seriam intercaladas, então... Esse pastor é muito escroto, viu? Nas ocasiões da intimidade de aumentação de aro, né, a vítima deveria aumentar o aro do pastor, né? Colocar ali o aro 18. Eu acho que se não aumentasse muito o aro, então não afastava não o maligno, não. As relações aconteciam geralmente no mesmo lugar, né, localizado em Taguatinga, né, sempre fazendo ameaças de falecimento de algum parente próximo da vítima. Então o cara dizia, pastor, não quero ir não. Ah, pois vai falecer, viu? Vai cair duro lá, vai ficar seco no chão. Aí o cara dizia, pois eu vou. Então o pastor obrigava os fiéis a ter as relações de intimidade com ele e também com outros frequentadores da igreja. Aí é de lascar, né? Não era só com ele não, tinha outros, ó. Uma mulher de 58 anos, ou seja, uma véia, né? E eu com 40 já tô velho também. Também pastora, em Sobradinho, era cúmplice do autor e auxiliava com as ameaças de castigo celestial. Além disso, ela mantinha relações de intimidade com os fiéis na presença do autor. No entanto, a líder religiosa não foi presa. Mas que véia safada aí, família. A véia, né, 58 anos de idade, uma idade que a gente já tá se aquietando, uma idade que a gente já tá passando a nossa experiência, o conhecimento. Aí as pessoas tão presas, né, tão mergulhadas dentro dos pecados carnais, que mesmo o corpo não tendo mais essa necessidade, ainda assim a mente da pessoa está totalmente cauterizada e ela fica ali presa nisso. É como um vício, família. É realmente terrível e mostra os tempos difíceis e também nos surpreende muito, né, saber que pleno século XXI, onde o acesso à informação, hoje não tem nem mais a desculpa de a pessoa dizer assim, ó, Davi, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ah, Davi, eu não leio a Bíblia porque minha vista dói. Hoje não tem mais a desculpa, meu irmão. Será que você não tem ali no seu dia a dia 10, 15 minutos para você colocar um áudio para rolar? Aqui no YouTube tem Gênesis narrado, Êxodos narrado. A parte que você quiser tem. Inclusive ela completa. Você não tem acesso à informação hoje porque você não quer. A verdade é essa. E aí o cara não quer e de repente precisa, porque é como o nosso escrito sempre diz, existe um vazio dentro do homem que é no tamanho de Deus. E sendo assim, apenas Deus pode preenchê-lo. Então não adianta querer colocar isso com relações, dinheiro, né, poder. Não adianta. É um vazio no tamanho de Deus, é fato. Isso já vem do Criador. Só Ele pode preencher. Então quando a pessoa tem, de fato, uma perseguição espiritual, ela sente isso. Aí ela corre desesperada para a igreja. Muitas vezes pessoas que nunca acreditaram nisso, né? Aí elas têm um problema desse, aí desesperadas vão atrás. Aí encontra o primeiro vagabundo e aí dá nisso, meu irmão. Dá nisso. Vira escravo 2 vezes. Enfim, é terrível. Eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui mostrando as bizarradas, né? Como disse o Chaves mexicano argentino. O Chaves argentino, né? O metaleiro lá do Danilo Gentili. Eu vou mostrar umas bizarradas, né? Que tá acontecendo aqui no São João da minha cidade. Relato de mulheres, inclusive, dizendo que tá faltando homem. Família, o negócio tá feio. Eu vou ver se eu faço esse vídeo aqui pra vocês. Se o YouTube deixa, né? Às vezes eu digo eu vou ver. Quando eu falo vou ver, família, não é porque eu vou ver se consigo fazer. É vou ver se consigo passar na plataforma. Tá certo? Então se eu conseguir passar, você vai ver que o interior do Brasil já não é mais como antes, né? Aqui se você... Eu tava também dando uma olhada. Eu não vou colocar as imagens porque senão eu recebo processo, né? Mas eu tava vendo aqui os professores das faculdades federais e é um negócio assim de você vomitar, família. A galera não tem postura nenhuma de professor, é muito diferente do que a gente via, do que a gente sonhava para os nossos filhos, para nós mesmos. E é por isso que tá acontecendo isso. A influência tá muito grande, é por isso que é essa briga, né?
perderam as escolas cívicos militares, e aí os caras foram pra cima lá dos deuses do Olimpo e eles já deram a martelada pra proibir. Por quê? Porque eles sabem que a força que a esquerda tá vindo é justamente da doutrinação que foi feita dentro das escolas. Se eles perderem isso, eles acabaram. O mundo vai, na visão deles, retroceder. Por quê? Porque, humanamente, nós precisamos respeitar para ser respeitados. E a esquerda significa desrespeito ao ser humano e à lei de Deus. A esquerda significa isso. Por isso é que eu digo, não há compatibilidade em você dizer, não, eu sou cristão, mas sou de esquerda. Você não é cristão. É fato. Você pode até estar dizendo que é e ser uma pessoa boa, mas é porque você está iludido. Você não sabe o que realmente representa a esquerda e pelo que ela luta. Você é um iludido. A verdade é essa, meus irmãos. Eu perco inscrito por causa disso. Vocês sabem disso. Basta ver aí as views, né? Como é que tá terrível. Mas, já disse, eu não tô aqui para agradar. Eu tô para falar a verdade. E a verdade machuca. O próprio Criador, por falar a verdade, aconteceu o que com ele? Foi crucificado. Preferiram um bandido, né, ao invés de um Messias. Por quê? Porque ele falou a verdade. Se ele tivesse confirmado o que aquele povo gostava, tinham declarado ele rei. E era isso que queriam, inclusive. Mas enfim, meus irmãos, contra todo esse sistema, a alternativa que a gente tem apresentado aqui é o Bitcoin, né? Para pelo menos você não ficar totalmente na mão de pessoas autoritárias, né, e que não respeitam mais a Constituição. Se você for uma pessoa que sabe mexer com os Bitcoins, se você tiver a sua própria carteira, ninguém, isso é fato, e eu garanto para você, ninguém põe a mão nos seus Bitcoins. O seu patrimônio, o seu dinheiro vai estar garantido. Aprenda a mexer com isso, é menos de R$300, não tem curso. Com o conhecimento que o nosso tem, por esse valor não existe, né? Curso parecido com esse você vai pagar entre 2 a 5 mil reais na Hotmart. O nosso está por menos de R$300, que inclusive esse era o preço do nosso. Consegui essa promoção aqui com o Alisson, o cara que é gerente de banco, né? Trabalha com isso a vida toda e fez um curso daquele jeito para você, meu irmão. Então participe, só vai até dia 15, tá faltando agora, você tá vendo esse vídeo aí, o quê? 2 dias, né? Falta 2 dias para encerrar. E aí eu nem vou tocar mais nesse assunto da criptomoeda, que eu acho que é a próxima bola da vez. É a proibição de ensinar as pessoas a realmente trabalhar com essa moeda. Você vai investir em criptomoeda, vai ficar cada vez mais fácil fazer isso, mas pelos bracinhos do sistema, né? O sistema está criando um monte de regulamentação e é por elas que você vai ter que trabalhar. A partir do momento que você usar os serviços dele, então você fica na mão deles. Não tem diferença. É melhor usar o real digital, sinceramente. Real digital, o peso real que pode vir, é melhor você ficar nas moedas que o próprio governo vai criar. Agora, se você quer uma moeda descentralizada, aí você vai pro Bitcoin e você vai mexer você mesmo. Você não vai usar terceiros. Tá certo, família? Inclusive, R$300 não compra mais nada, mas eu sei que pesa para muita gente que vive de um salário. Então você pode dividir no cartão até em 12 vezes. E outra, se não gostar, pode pedir o reembolso. Com a gente é assim, família. Quem vende um bom produto não tem medo, né, de disponibilizar o reembolso. Então, só é você entrar, tá pelo aqui o Wi-Fi, link aí no vídeo, se não tiver nesse vídeo, tá no vídeo anterior. E eu agradeço a cada um de vocês. Um abraço, meus irmãos, e seguimos juntos. Fui!